Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor está neste lugar. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Amém? Podeis sentar. Obrigada, louvor. Deus abençoe cada um. Vamos então começar. As crianças também vão ser encaminhadas lá para o seu espaço, né? Para a gente aproveitar também o tempo para a palavra, né? E tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Porque todas as coisas, o Espírito sempre tem algo a falar, né? Tem alguma coisa a ministrar ao nosso coração. Sejam todos bem-vindos, né? Em nome do Ministério Palavra Viva, queremos dar as boas-vindas às que estão aqui presentes e também quem está nos assistindo, né? Esse evento, ele tem uma característica única, né? Que é um olhar para as crianças pré-adolescentes, né? Hoje a precocidade ela é muito rápida, né? As crianças hoje, com acesso à tecnologia, enfim, com toda a ciência, elas têm muito mais acesso à informação. E essa informação muitas vezes traz para as crianças uma precocidade, né? No sentido de desenvolvimento. Pode ser que ela não esteja pronta, vamos dizer assim, emocionalmente, psicologicamente, não tem aquela base necessária para o amadurecimento, mas ela já tem acesso a informações. E essas informações, às vezes, entram no coração delas e elas acabam não sabendo, porque não tem base para isso, administrar tudo aquilo que chega nelas, né? Tudo aquilo que elas têm que experimentar, tudo aquilo que elas ouvem, né? Toda aquela situação que elas estão envolvidas. Então, obviamente, toda precocidade, né? Alguém já tentou aqui pegar uma plantinha quando ela está nascendo e puxar, fazendo com que ela cresça mais rápido? O que vai acontecer com essa planta? Nós vamos arrancá-la. Ou vamos fragilizá-la, porque ela tem uma raizinha tenra, né? Novinha. Ela não está preparada. Agora, alguém aqui já tentou puxar com as mãos uma grande árvore? Não tem como, né? Ela tem muita sustentação. Ela tem muita profundidade. Então, já é mais difícil nós arrancarmos uma árvore, né? Precisa muita força para poder arrancar uma grande árvore. Então, uma criança, por mais esperta que seja, por mais base que tenha em casa, por mais apoio que tenha, ela ainda é muito frágil. Ela ainda precisa de muito cuidado, ela precisa muito ainda de muito amor, muita atenção. E esse é um pré-requisito necessário nas famílias, com a velocidade de tudo e com tudo que nós temos como, vamos dizer, responsabilidade de trabalho, né? A mulher entrando também no mercado de trabalho, porque eu sempre penso, como é que a minha mãe deu conta de 8? E eu ainda fui a mais velha, ajudei ainda a criar o restante, porque era diferente, né? As coisas eram diferentes, a gente vivia em casas grandes, a gente tinha, os vizinhos participavam junto, era uma família só, toda a rua, né? Então era muito diferente, alguns que vieram de sítios, de lugares menores, de cidades menores, sabe que eu estou falando de interior. Hoje não, as crianças estão dentro de apartamentos, como eu já disse, elas têm acesso à tecnologia, e isso tudo, né, vai criando um campo, né, minado muitas vezes, e os pais na correria, né, vão deixando de observar aquilo que deveriam observar, né. Então, hoje aqui eu só quero compartilhar com vocês, cada um tem uma experiência, cada criança é única, cada casal é único, cada criança tem a sua experiência, é uma troca mesmo de conhecimento,
digamos, de compartilharmos. E a igreja, como um ambiente de comunidade, oferece isso, para que juntos possamos vencer em nome de Jesus, amém? E os nossos filhos serem criados na presença de Deus, serem protegidos, formados e serem homens e mulheres de bem, amém? Amanhã crescerem, terem tudo aquilo que eles têm direito de conquistarem, mas ter um coração limpo na presença do Senhor, amém? Isso é possível? Sim, é possível, né? É possível, mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Nós vamos pegar o versículo, vamos passar ali o slide, que é o versículo básico, que vocês escolheram aqui dentro desse salmo, que tem também um contexto. Então ele diz o quê? Os filhos são como o quê? Herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha que interessante, deixa aí. Está dizendo que os filhos são o quê? Uma herança. Aí eu te digo, a herança, quando usa essa palavra, ela não é presente, mas ela é algo de futuro. É algo para futuro. Olha, o pai, quanto mais ele adquire, mais herança deixa para o filho, não é assim? Quanto mais ele adquire, tem pais que não conseguem adquirir muitas coisas, ou não souberam administrar. Então, quando ele e a sua esposa falecem, quase não deixam herança. Por que não deixam herança? Porque ele não conseguiu adquirir algo. Então, tudo que você adquire, e não só estou falando na questão financeira, mas tudo que você adquire, experiência em Deus, experiência na palavra, conhecimento em todos os sentidos, a experiência de vida, tudo que é adquirido por você, você deixa como herança para os filhos. Posso ouvir um amém? Herança para os filhos. Então ele diz que são herança do Senhor e recompensa que Ele dá. Por que uma pessoa merece uma recompensa? Por que uma pessoa merece uma recompensa? Porque ela fez alguma coisa. É um bônus, é algo que ela merece, então ela merece uma recompensa. Aí ele diz, como? Quer dizer, ele está comparando com algo, aqui ele escolhe um objeto, poderia ser qualquer outro tipo de objeto, mas ele escolheu a flecha. Então ele disse, flechas na mão do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude, ou seja, a força. Como é feliz o homem que enche a sua aljava deles. Amém? Então, ele se alegra com aquilo que ele conquista, ele se alegra por ter os filhos, né? Ele se alegra por deixar uma herança, ele se alegra por essa bênção de Deus para a vida deles, né? Então, como isso é importante? Eu quero, em primeiro lugar, antes de entrar propriamente na questão bíblica, né? Porque a gente tem alguns pontos bem interessantes. Nós temos, diga comigo, nós temos o arqueiro, nós temos as flechas, nós temos a aljava, e nós temos o arco. Nós temos 4 coisas imprescindíveis para isso, porque as flechas sozinhas, por si só, elas não vão alcançar o objetivo. E o que nós precisamos entender? A flecha, no sentido, o arco, ele é uma arma de pequeno ou longo alcance. Depende da força do arqueiro. Ela pode alcançar, mas muitas vezes nós vamos ver que na figura do arqueiro, e nessas peças, vamos dizer, para a gente entrar depois na palavra nesse sentido, né, e já estou entrando um pouco, com essa postura do arqueiro, o que ele tem que ter em primeiro lugar? Eu penso, se um de nós fôssemos fazer um arco, uma flecha, nós fôssemos
confeccionar, talvez a gente não saberia, talvez não funcionasse. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer. Existe o quê? O conhecimento de como colocar em prática essa arma. Tem um conhecimento. Não é só eu vou fazer, não é só eu vou manusear, não é só eu vou alcançar um objetivo. Tem que ter um preparo, tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento, tem que saber o que está fazendo. E a gente vê muitas vezes hoje, pessoas que querem ser pais, mãe e pai, e muitas vezes não têm o conhecimento, o que significa esse papel na vida do filho. Muitas vezes a vida está focada só em uma realização pessoal. Eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Mas dentro desse papel, ser pai, ser mãe, são papéis que só podem ser executados com excelência, e principalmente na presença de Deus, se houver preparo, se houver entendimento. Eu me lembro que quando eu fui, a gente foi se preparar para ser pai e mãe, eu e Flori. Eu disse para o Flori, eu trabalhava desde os 12 anos, e eu tinha uns 24 anos, eu disse, eu resolvi, e se você estiver de acordo, e olha que a vida era muito difícil, eu disse, eu resolvi, enquanto os meus filhos forem pequenos, eu, particularmente, senti de Deus de não trabalhar, efetivamente, eu trabalhava com coisas manuais, com alguma coisa, mas não efetivamente. Então, durante 5 anos, entre as 2 gestações, e até o Lucas, que era mais novo, ter 5 anos, eu me dediquei à base deles. Foi uma escolha que eu fiz. Fez falta alguma coisa, fez falta, a vida financeira fez muita, mas a vida é feita de escolha. Porque enquanto a gente não tinha muito dinheiro, às vezes para eles terem um sapato um pouquinho melhor, enquanto a gente não tinha muito dinheiro para dar roupa da marca, roupas caras, e eles aprenderam a viver com pouco nesse período, mas a palavra do Senhor, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Há tipos de investimentos que não diz respeito só ao dinheiro, mas o tempo de qualidade, a vida de dedicação, a oração por um filho, o preparo para ser essa figura e ter esse papel de pai e mãe, também é muito importante. É um investimento que a vida vai saber, não, olha, agora eu estou tendo a minha recompensa. Sabe qual é a minha recompensa, minha e do Flori hoje? Ver os nossos filhos pastores, por escolha. Ver os nossos filhos sendo levantados por escolha, servindo ao Senhor. Então, essa é a grande recompensa. Então, muitas vezes nós temos que entender. Então, o arqueiro, ele precisa estar pronto. Diga comigo, eu preciso estar pronto. Porque você tem uma missão. Você tem algo, um chamado de Deus. Você tem algo que Deus preparou para você. E qual é essa missão? De ser um homem, uma mulher preparado para lançar os filhos para um futuro brilhante na presença de Deus. Amém? É uma missão, entre tantas outras. É uma missão. E qual o preparo? Quando o arqueiro vai escolher como ele vai fazer o seu arco, ele vai escolher aquela madeira que é a madeira adequada para a inclinação necessária, sem que aquele arco quebre.
Não é fácil? Se fosse eu e você, a gente escolher qualquer madeira, quando a gente fosse fazer o arco, quebraria, ou não seria flexível. Olha que conhecimento muito importante. Então, o arqueiro, ele sabe a inclinação certa, a flexibilidade certa. Quem está entendendo diz amém. Ele sabe como escolher as coisas. Ele sabe que as flechas vão depender das escolhas que ele faz. Eu ouço todos os dias filhos dentro das igrejas dizer: se meu pai, a minha mãe não tivesse escolhido aquele caminho, hoje poderíamos estar bem. As escolhas são muito importantes na nossa vida. As escolhas que fizemos em Deus, as escolhas que entendemos que o Espírito de Deus está nos falando conosco, na palavra, na direção. Então ele vai lá e escolhe a madeira certa para que ela se incline na inclinação certa, sem que quebre. Ou seja, nós precisamos ter a flexibilidade do Espírito. A estruturação da autonomia passa por etapas na qual é necessário o contato com o outro e com os limites que essas necessidades geram. Amém? O outro, e os pais são os mais próximos, irmãos, é que vai indicar o limite, né? Olha, até onde pode ir, até onde não pode. Então, não sei qual é a faixa etária do seu filho, né? E às vezes também uma coisa muito decorrente, crianças de idades diferentes, né? E tem o mais velho, e muitas vezes a gente deixa de prestar atenção na criança um pouco mais velha, e nasce o bebezinho, e tudo fica em torno dele, né? E o mais velho tem que crescer da noite para o dia, precocemente, porque agora ele já é o irmão mais velho. Agora ele já tem que ser responsável. Às vezes o menor tem 1, 2 e o mais velho tem 5. Mas agora ele já tem que abrir mão dos brinquedos. Agora ele sempre tem que entender o mais novo. Agora ele não tem direito a mais nada. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que entender que cada um tem o seu tempo, mas aquele que tem 5 ainda é uma criança bem pequena. É bem pequeno ainda, que merece o tempo dele, o momento dele, o espaço dele e a vida dele. Para ele não ter que fazer 2 opções, ou ele vai regredir e ser um bebê, ou ele vai avançar e criar uma maturidade precoce, uma responsabilidade, enfim, coisas que não é adequado para a etapa da vida dele. Isso é muito decorrente, né? Porque, claro, a gente entende que o mais novo precisa de mais atenção, e que o mais novo precisa de mais cuidado, e que o mais novo entende menos das coisas, mas só que não é assim, né? A gente tem que administrar, e aí entra o papel do pai e da mãe. Enquanto um cuida de um, o pai talvez ajude um pouco, né, com o outro, para que os dois tenham as necessidades básicas sendo supridas. A liberdade pessoal se constitui quando há situação em relação ao contexto e ao outro, isto é, a autonomia. A criança nasce com potencial de explorar, descobrir das próprias experiências, né? Ela vai crescendo. Uma coisa decorrente também que eu acho que é bem importante falarmos aqui, é a projeção de um pai e uma mãe em cima de uma criança, a expectativa. Precisamos entender que, por mais pequeno que sejam os nossos filhos, eles não são eu e você, não somos o pai e a mãe em miniatura. Ali existe um ser com uma identidade. Talvez seja bem diferente de você, e isso te espante, ou bem semelhante, isso te assuste.
Me lembro um dia que o Lucas soltou uma pérola, como ele solta, né? E eu olhei para ele assim, ele tinha uns 7 anos. Por que ele está fazendo isso? Na hora, o Espírito de Deus, porque tu faz. Ele só está te imitando, só isso. Era um espelho, né? Então eu disse, agora eu entendi. E a gente vai lá, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. A gente tem que participar. A gente tem que ser esse espelho mesmo, esse reflexo para eles, né? Dando realmente esse suporte, que eles vejam em nós coerência. E se você tiver limitações, tudo bem. Diga, isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não dou conta de tudo. Você ajuda o papai, você ajuda a mamãe. Está tudo bem. Não, obrigado. Às vezes eu pego o Pedro Lucas, voto, não entende de nada, né? No celular, e tu me ajuda? Pode. Então, diz para a avó como é que é. É assim, vó. Tá bom, obrigado. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Entendeu? Porque isso faz parte dessa coerência, dessa convivência, dessa troca, de eles entenderem que eles têm um limite, mas é um limite supervisionado, é um limite que eles podem praticar para que eles comecem a ter as pequenas experiências. Às vezes uma criança pequena vai lá, vai tomar banho, ela só tem um aninho, você vai tirar a roupa para dar banho, ela já tem 2, ela já tem 3, ela já tem 4. Começa a tirar, vai lá para o banheiro, começa a tirar a roupa. Não, mas eu estou com pressa, eu já vou tirar. Deixa ela. Aí ela vai ficar meio engalhada em umas coisas, meio enganchada, você dá uma ajuda. Você ajuda, pega aqui o pente na mão, penteia. Ele não vai pentear muito bem. Olha que lindo que ficou. Aí depois você vai lá e dá mais uma ajeitadinha, né? Vai lá, bota a comidinha para comer, você dá primeiro, deixa, está satisfeito, dá a colher para ele, deixa ele se lambuzar, depois você limpa. Não tem problema nenhum. Porque tudo isso vai criando a questão motora, a questão de várias estruturas necessárias para esse caminho da experiência. Então, eu botei alguns pontos necessários para o desenvolvimento da autonomia. Possibilite o autoconhecimento, ensine responsabilidades, sempre abre espaço para a liberdade de escolha, ensine-os a solucionar problemas, converse sobre o assunto. Amém? São coisas pontuais e pequenas, né? Por exemplo, uma criança que chega, e elas são bem precocezinhas hoje, já com 2, 3 aninhos, já querem escolher, né? Então a criança vai dizer, eu quero aquela blusa azul. Daí já é mais a questão das mães, né? Não, vai botar a rosa. Mas eu queria azul. Não, vai botar a rosa. Então nós temos que nos cuidar para não condicionar muito e nos impor de tal maneira em coisas desnecessárias. Você não vai dar um objeto cortante para que ela se machuque. Isso é fora de cogitação, nem se fala sobre isso. Não tem como negociar essa escolha. Mas ela escolher aquilo que ela vai se identificando, ela escolher saudavelmente aquilo que ela gosta, mesmo que não tenha a ver com você, deixa ela fazer isso. Deixa ela sonhar, deixa ela dizer como que ela gosta, depois você vai auxiliando nisso, vai fazendo ela repensar, vai ajudando naquilo que precisa. Isso é muito importante também, porque essa pequena base que a criança vai tendo aqui na primeira infância, até 6 anos, que é muito importante, e depois vai aprimorando algumas coisas, é importante na vida futura. Olha o alvo futuro, olha a herança, olha algo que você vai deixar lá para o futuro. Hoje a gente vê pessoas inseguras, homens e mulheres inseguros,
sem ter atrapalhados, não consegue fazer uma escolha, não consegue se encontrar. Por quê? Porque na sua infância, adolescência, foram totalmente abandonados por um controle excessivo. Não, mas a senhora não está entendendo. Eu li numa tabela de crescimento e uma tabela das etapas, e meu filho está com 6, então ele está nessa etapa aqui, bispa. Ele tem que ter tudo aquilo que essa etapa... Que etapa? Cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que ter exatamente conhecimento, sim, mas não engessa ele. Porque se nós fôssemos falar de medidas, tu vai pegar todas as crianças de 6 anos, vai ter criança mais alta, menorzinha, cada um tem sua altura. Tem que ter o básico, mínimo do básico, mas não tem que estar ali, olhando tudo que é necessário, quais etapas de uma criança de tal idade, e seguindo aquilo à risca. Não porque tal teórico falou isso, não porque tal teórico falou aquilo. E muitas vezes tira a capacidade da criança da autonomia, da escolha básica, que é muito importante no processo de segurança para escolher, para se reconhecer como pessoa lá no futuro. Lá no futuro, hoje, a gente vê, né? O doutor Rafael também está ali. Pessoas, às vezes, já bem crescidinhas, que choram para a gente, dizendo, meu pai sempre disse que eu ia ser um burro. Gente, mas tu já está crescidinho, isso é importante para ti hoje. Mas faz estrago. O senhor não consegue evoluir, porque se perdeu. Entendeu? A vida não lhe deu a chance. Claro, pode ser trabalhado, sim. Pode correr atrás de prejuízo, sim. Deus age, com certeza. Mas vocês podem ser preventivos nisso. Amém? Ter a prevenção, de ter o conhecimento de que eu posso investir da maneira certa nos meus filhos. E posso ter um resultado brilhante em Deus. Eu me lembro que quando o Oliver e o Pedro Lucas, as minhas noras não estavam nem ainda grávida. Eu peguei, tinha aberto uma conta e eu disse, eu vou fazer uma poupança para os dois, para quando os dois tiverem 18 anos, poderem ter para estudar, comprar um carro. Eles não eram nem nascidos. De vez em quando o Pedro Lucas, vó, quanto é que tem lá? Não interessa. Aí o Lucas já para tentar, né? Eu vou gastar tudo. Eu disse, por isso que eu não vou dar agora, eu vou dar só quando eles fizerem 18 anos. Entendeu? É um investimento. Futuro. Mas, meu Deus, vai demorar tanto. Todo investimento, assim, a longo prazo, às vezes parece que demora tanto. Mas quando você colher essa semente, ela vai frutificar. Amém? Então, são coisas pontuais que eu quero trazer para vocês. Eu acho que acabou? Tem mais um. Tem mais, né? Pode passar. Oi? Ah, tá certo. Quais são os benefícios, então, da autonomia? Aumenta a motivação, aumenta a autoconfiança, aumenta o senso de responsabilidade e determina sobre conquistas e metas. Então, a criança, ela vai ser preparada, né, para chegar. Se nós fôssemos voltar ao arqueiro, a pessoa, para chegar com toda essa habilidade de saber fazer um arco, uma flecha, saber alcançar o alvo certo, não foi da noite para o dia. Isso requer uma convivência com isso por um bom período, até adquirir essa habilidade. Então, não vai ser lendo um livro da noite para o dia, não vai ser uma coisa da noite para o dia, não. Requer um investimento. O que você está fazendo essa noite é um investimento.
Nós estamos numa sexta-feira, eu sei que você trabalhou hoje o dia inteiro, a semana toda, está cansado, mas você disse, eu quero ir lá na igreja aprender, eu quero deixar meu filho nas mãos de Deus, eu quero que o meu filho saiba que eu estou parando um tempo da minha vida para pensar nele. Porque por muito tempo, para quem já é mais antigo de igreja, passou-se a responsabilidade dos filhos para a igreja. A igreja que tem que resolver. Eu me lembro uma vez, nós conversamos com alguns pais lá atrás sobre a adolescência e recomendamos como igreja que era bom os pais olharem que criança, que eu tenho ainda como criança, de até uns 15, 16 anos, não deveriam namorar. Não é uma ordem, é uma recomendação. E apresentamos o porquê, 14, 15 anos, que deveriam ter muito cuidado com essa decisão. E uma mãe chegou para mim e disse, bispa, na época pastora, eu queria saber da sua opinião, eu deixei a minha filha namorar. Eu disse, se tu deixou, e eu aqui não quero saber. Tu já deixou? Você não quer minha opinião, você quer meu credenciamento. Eu não vou credenciar, porque toda a consequência é sua. O que aconteceu? A menina engravidou com 16 anos. E ela da igreja, firme na igreja, nasceu na igreja. Às vezes tu abre um precedente, não, mas o mundo está mais evoluído, não, mas é diferente. Não, não tem nada diferente. Os princípios de Deus permanecem os mesmos. Amém? O mundo pode correr lá como ele quiser. Nós temos princípio da palavra e do Espírito. E nós seguimos esse Deus maravilhoso. Amém? Nós seguimos a recomendação de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado para não deixar nem a mais e nem a menos. Os extremos sempre estragam tudo. 880. Sempre. Às vezes não deixa nada, larga, pode fazer o que quiser. Não. Se fizer, já tem uma certa idade, você tem que dizer que tem uma consequência e que você não aprova a consequência. Vai continuar amando, cuidando, mas vai ter uma consequência. Não credenciar. Porque se você credencia, se você incentiva, se você diz que está tudo bem, a criança vai ser enganada. E depois a gente não vai saber como administrar esse processo. Não tem como, olha a relação do arqueiro com a flecha, com o arco. É de proximidade, é de cuidado, é de sensibilidade. Eu acho uma coisa muito interessante também, quando o arqueiro, ele pega a flecha, ele faz o quê? Ele puxa. Ele vai puxando para depois soltar. Ele primeiro segura e puxa. Ele faz a pressão necessária para a velocidade. Ele segura ali porque ele sabe que ele está segurando por um propósito. Ele sabe que ele está segurando porque ele tem um objetivo. Ele sabe que ele está segurando porque ele tem uma confiança. O que garante aquele alvo, a flecha chegar naquele alvo? Nada. Mas ele tem uma confiança que a parte dele ele está fazendo com excelência. Eu me lembro, o Lucas, ele conta mesmo, né? Um pouco mais Peralta, aprontão, pastora Josiane, bispo Che, vira pequenininho, era o aprontão. E eu me lembro que algumas pessoas se incomodavam assim, do jeito dele ser assim, e diziam, eu não sei o que vai ser o futuro dele. Ah, essa criança, como é que filho de pastor pode ser assim tão espontâneo? Algumas dessas pessoas que tinham filho na rédea curta,
totalmente monitorado, aquela coisa legalista, todos estão desviados. Todos caíram na droga. E Deus foi nos dando sabedoria, como fazer daquela madeira bruta e natural uma linda arma para alcançar o objetivo em Deus. Amém? Não queira a perfeição do seu filho. Não, mas ele tem que dar exemplo. Exemplo para quem? Convencer quem? Aí vem um dar uma opinião, porque assim, a opinião, né, é assim, ó, é para o filho do outro, para o meu não serve. Eu tenho uma crítica, um olhar e uma opinião para o filho dos outros. O meu é o santo, o meu é o intocável. Tem pessoas que têm mais olhar para o filho dos outros do que para os seus mesmos. E aí vão colher consequências futuras. Cada criança é uma criança. A gente tem que perceber. Um dia eu fui na escola e a professora me dizendo, eu não sei o que eu faço para ganhar a atenção do Lucas. O Tiago é uma bênção, ele senta ali, fica e vai prestar atenção. Mas às vezes eu me preocupo, e era uma educadora, mas por quê? Porque o Tiago viaja às vezes, está ali quietinho, mas viaja. Eu disse, porque eles são diferentes. O Lucas tem que ter recompensa, tu tem que convencer ele. Não serve só faz. Por quê? Vou ganhar o quê? Isso vai aonde? Desde pequenininho. E o Tiago precisa o quê? De incentivo. Faz, olha só, você é capaz. Então, um era diferente do outro. Ela queria chegar no Lucas, crescer para cima dele, vai fazer e está acabado, tem que fazer, porque senão vai tirar zero. E eu com isso, me dê zero, não estou nem aí. Não conseguia nada. E ela disse, não é que deu certo? Eu disse, olha, eu pensei que tu sabia disso. Como educadora é um básico, né? Que cada criança não é uma tropa, são indivíduos diferentes, que você tem que tratar diferente, que você tem que ver diferente como chegar, entendeu? Essa noite também o Pedro Lucas ficou lá comigo, né? Porque tem uns esquemas dele, né? Mãe, deixa eu ir lá para casa, igualzinho o pai dele. Por quê? Eu já tenho até pijama lá. Aí não dá para ter argumento, né? Dele assim, ô vó, eu estou muito chateado. Aí eu disse, por que está chateado? Ele disse, eu estou chateado porque os amiguinhos fazem isso. Eu disse, tá, mas por que estão fazendo isso? Ele disse, não, porque eu digo que aquilo ali é tal coisa e eu não peguei, e eles dizem que eu peguei. Sabe o que eles estão fazendo comigo? Estão enchendo meu coração de culpa. Eu disse, de quê? De culpa? Aí eu disse, olha, Pedro Lucas, se eu disser que o teu cabelo é verde, o que tu acha? Ele disse, não, né, vó? Não é preto, não é verde. Por que tu está me dizendo que é preto? Porque é preto? Eu disse, então, se a pessoa está dizendo que você pegou a criança e não pegou, você tem que ficar com aquilo que você tem certeza. A tua certeza. Sem muitas vezes querer convencer o outro, seja você. Tá bom para você? Agora não fica chateado com o outro porque ele não vê como tu. É, né, vó? Então eu não vou brigar mais com ele. Porque ele estava ofendido porque desconfiaram dele. Ele estava criando uma rixa nas crianças. Então são coisas pontuais que a gente vai observando e vai vendo que ali tem um potencial. Ali, quando o arqueiro pega ali o pedaço da madeira, é só um pedaço de madeira comum, mas ele vai trabalhar, ele vai polir, ele vai chegar no alvo dele, ele tem um objetivo futuro. Amém? Que os filhos de vocês, que os nossos filhos, netos, possam ter um futuro abençoado em Deus.